Olá, está começando agora o Jornal da Câmara. Sexta-feira é dia de resumo semanal. Acompanhe os destaques de hoje. Vereadores debateram sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias na sessão de ontem. Nesta semana, o Plano Real completou 30 anos de existência. Conselho Tutelar faz balanço das atividades do órgão no plenário da Câmara. Lei municipal obriga a concessionária de energia elétrica a retirar cabos e fios inutilizados dos postes da cidade. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Câmara. Na noite de ontem aconteceu mais uma sessão ordinária. Os vereadores se reuniram em plenário para debater uma importante matéria da ordem do dia, em primeira discussão. Os detalhes com o repórter Paulo Bahia. A sessão ordinária da última quinta-feira, dia 4, contou com apenas uma matéria que trata sobre as diretrizes orçamentárias da cidade para o ano que vem. A matéria foi aprovada em primeira discussão com 17 emendas. O plenário aprovou também a realização de sessão extraordinária para a votação da segunda discussão do projeto, que vai ser realizada no dia 11 de julho a partir das 17 horas. Como vocês acompanharam, os vereadores estão discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você sabe qual a importância dessa matéria? O repórter André Luiz de Jesus explica pra gente. A LDO estabelece as bases para a definição das metas e prioridades da administração municipal em consonância com a Lei Orgânica do Município. Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, estabelece as normas e disposições de controle da execução orçamentária, bem como dispõe sobre alterações na legislação tributária que irão vigorar a partir de 2025. E na última terça-feira, a primeira sessão ordinária da semana, foram debatidos 4 projetos, um veto e 3 matérias de autoria do Executivo. Confira os detalhes das discussões com o repórter Paulo Bahia. Iniciando as discussões com o veto do prefeito ao projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do município de Ribeirão Preto o Dia Municipal do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Libras, acolhido o veto. Na sequência, foi debatido o projeto de lei de autoria do prefeito que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a abrir crédito suplementar para atender necessidade de educação orçamentária, suplementação de dotação na Secretaria Municipal da Saúde no orçamento do corrente exercício. Projeto aprovado. A terceira discussão, mais um projeto de autoria do prefeito, dispõe sobre a política municipal Mãe Neide Ribeiro, de proteção das culturas tradicionais, destinada à ampliação do acesso dos munícipes aos direitos culturais e salvaguarda das manifestações tradicionais. Adiada a votação por 3 sessões a pedido do presidente da CCJ. E encerrando a ordem do dia, em primeira discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso de imóvel de sua propriedade ao Estado. Projeto aprovado. Vamos saber agora a previsão do tempo para hoje na cidade. Hoje, sexta-feira, dia 5 de julho, teremos um dia de sol com algumas nuvens. À noite também teremos poucas nuvens. A mínima na casa dos 16 graus e a máxima chega à casa dos 32 graus. Agora vamos abordar um tema de extrema importância que exige a atenção de toda a sociedade, o combate ao trabalho infantil. Infelizmente, os índices que medem essa prática estão elevados em todo o país. Lugar de criança é na escola, mas a realidade do Brasil não condiz com essa máxima e prejudica o presente e o futuro de milhares de crianças e adolescentes. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, em 2022, quase 2 milhões de crianças realizavam trabalhos variados em todo o país. A data traz reflexões acerca de um problema que persiste na sociedade brasileira desde a chegada das caravelas portuguesas. Naquelas embarcações, crianças a partir de 8 anos de idade eram obrigadas a trocar sua infância por trabalho. Lavavam convés, recolhiam os restos de refeições e faziam trabalhos gerais. Estima-se que cerca de 10% da frota de Cabral era formada por crianças que trabalhavam como se adultos fossem. Os auxiliares de origem pobre faziam trabalhos mais duros e não tinham perspectivas de progressão.
Já aqueles de boas famílias eram protegidos e tinham uma vida mais leve. O interessante é que esta dicotomia é reproduzida até os dias de hoje, com pensamentos e discursos como trabalhar é melhor do que roubar. Na verdade, ao trabalhar, a criança fica desprotegida e exposta a uma série de riscos, inclusive o de se envolver em atividades ilícitas. Não podemos aceitar que, para algumas crianças, geralmente pobres e negras, as opções sejam apenas o trabalho ou uma vida na criminalidade. Crianças devem ser pensadas desde a plenitude de acesso a direitos. É, inclusive, muito perverso dizer que, para uma criança, sua única opção é trabalhar. A auditora fiscal deixa claro que o trabalho prejudica a formação escolar da criança. Crianças e adolescentes são pessoas em fase de desenvolvimento, fase esta que pode ser seriamente comprometida pelo trabalho precoce. Fadiga excessiva, distúrbios de sono, problemas respiratórios, lesões, fraturas e evasão ou baixo rendimento escolar são apenas alguns dos impactos negativos do trabalho infantil já levantados. Entre todas as crianças e adolescentes que vivem essa situação, 46%, quase a metade, já passaram por experiências ainda mais difíceis. São as que ocupam posições consideradas como as piores formas de trabalho infantil, porque são perigosas ou oferecem riscos à saúde. Alguns exemplos são tráfico de drogas, trabalho forçado, produção de conteúdo pornográfico e prostituição. No Brasil, 756 mil menores de idade já passaram por algumas dessas experiências em 2022. Aqui em Ribeirão, Trenzinhos da Alegria já foram responsáveis pela morte de 2 adolescentes, ambos com 14 anos de idade. Em primeiro lugar, há que se esclarecer que não há nenhuma disposição legal que autorize a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Esta sim adequada, a partir dos 14 anos. Pois bem, em segundo ponto, precisa ser enfocado que a circulação segura em vias públicas depende de atenção tanto dos condutores dos veículos quanto dos pedestres. Não se concebem as vias públicas como local de diversão seguro, a menos que o espaço esteja fechado ou isolado para a destinação específica de reuniões, passeatas, carreatas, shows, eventos públicos, etc. Não se vislumbra uma tarefa possível a conciliação entre a necessidade de atenção aos perigos do trânsito, sem possibilidade de eliminá-los ou amenizá-los, e o trabalho de dançar, cantar e animar o público. Os trenzinhos circulam pelos bairros sem observância de regras obrigatórias da legislação nacional de trânsito. Em que pese haja lei municipal em Ribeirão Preto regulando a atividade, não existe norma privativa da União legislando sobre a atividade, tal qual exige a Constituição Federal. A lei nacional que trata de regras de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro e nele não constam as exceções que permitiriam a exploração da atividade recreativa com trenzinhos da forma como ocorre hoje ou mesmo da forma como dispõe a legislação municipal. É uma atividade perigosa para as crianças e adolescentes, mas que os atrai em razão do espaço lúdico oferecido. Eles querem dançar, festejar, integrar equipes de animadores. A Organização das Nações Unidas estabeleceu uma meta de erradicar o trabalho infantil no Brasil em 2025. Jamil explica sugestões para inibir esse tipo de conduta. Uma sugestão para coibir tal conduta é oficiar as secretarias de educação dos municípios vizinhos e também a Secretaria Estadual de Educação, para que emitam alertas às escolas. Os professores são pessoas que têm um contato direto com esses adolescentes e podem identificar possíveis violações de direitos e maus tratos. Todavia, estes profissionais precisam ter orientações claras sobre o fenômeno e a quem devem direcionar as suas denúncias, seja para a assistência social, para o Ministério do Trabalho e Emprego ou para o Ministério Público do Trabalho. O Plano Real foi um conjunto de medidas econômicas implementadas no Brasil a partir de 1º de julho de 1994, com o objetivo de estabilizar a economia e controlar a hiperinflação. Esse plano é considerado um marco na história econômica do Brasil, pois trouxe estabilidade monetária e promoveu uma série de reformas estruturais que ajudaram a consolidar a economia brasileira. No último dia 1º, o plano chegou aos 30 anos de existência.
Em 1º de julho de 1994, o real foi lançado como a nova moeda oficial do Brasil, substituindo o Cruzeiro Real. A taxa de câmbio inicial foi de R$1 para $1 americano, o que ajudou a estabilizar a economia e restaurar a confiança no sistema monetário brasileiro. O Plano Real conseguiu reduzir drasticamente a inflação, estabilizando-a em níveis aceitáveis. A estabilização da moeda trouxe previsibilidade para a economia, estimulando investimentos e crescimento econômico. Outros impactos importantes incluem a regularização dos preços, o aumento do poder de compra das famílias, contribuindo para a redução da pobreza e a melhoria das condições de vida da população. O plano também promoveu a abertura da economia brasileira ao comércio internacional, incentivando a competitividade e a modernização do setor produtivo. 30 anos após sua implementação, o Plano Real é amplamente reconhecido como um dos programas de equilíbrio econômico mais bem-sucedidos no mundo. Ele não apenas trouxe a inflação sob controle, mas também lançou as bases para um período de crescimento econômico e estabilidade. Seu legado continua a influenciar a política econômica brasileira e a vida de milhões de brasileiros que viveram a transformação proporcionada por este histórico plano. Vamos falar sobre uma importante área de convivência entre pessoas. Localizada no centro da cidade, a Praça Luiz de Camões é um reduto de área verde em meio ao concreto das construções vizinhas. O repórter Marco Aurélio Tarlá esteve lá e fez uma matéria especial. Confira. Na rua Visconde de Inhaúma, próximo à Avenida 9 de Julho, há uma importante praça da cidade, que referencia um dos grandes nomes da literatura portuguesa. E nós estamos aqui na praça, em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa, uma praça frequentada por muitos moradores de Ribeirão Preto que gostam do lazer, gostam de descansar ou também praticar esportes, praticar atividades físicas ao entorno da praça. Mas ao centro dessa praça existe um monumento. Você já se perguntou o que é esse monumento ou o que ele representa? O monumento da Praça Luiz de Camões, inaugurada em 1937, é uma homenagem ao poeta e escritor português, frequentemente considerado um dos maiores expoentes da literatura em língua portuguesa. Ele é mais conhecido por seu épico poema Os Lusíadas, que é uma das obras mais importantes da literatura portuguesa e uma das grandes epopeias da literatura mundial. Os Lusíadas é uma celebração da história de Portugal, especialmente dos feitos dos navegadores portugueses, explorando temas como coragem, honra, destino e a grandiosidade do Império Português. Além de Os Lusíadas, Camões também escreveu sonetos, redondilhas e outros poemas líricos. Sua poesia é conhecida por sua profundidade emocional, riqueza linguística e influência clássica. A contribuição de Luiz de Camões para a língua portuguesa e para a literatura mundial é amplamente reconhecida. Ele é considerado uma figura central no cânone literário português. Chegamos ao fim do primeiro semestre do ano, época de fazer um balanço das atividades e projetar o restante de 2024. A conselheira Joyce Paulino, representando o Conselho Tutelar, esteve aqui na Câmara para falar das atividades do órgão nos primeiros 6 meses do ano. O Conselho vai muito além de que atender às demandas do dia a dia. Nós temos um papel de desenvolver um papel ativo, com direcionamento às questões de políticas públicas relacionadas a crianças e adolescentes. Também temos a função de fiscalizar toda e qualquer entidade, pública ou privada, que atenda criança e adolescente. Diante disto, neste semestre, o Conselho Tutelar de Ribeirão Preto realizou uma série de ações voltadas para a melhoria dos serviços e garantia do atendimento com prioridade absoluta à criança e adolescente. Fiscalizamos todos os serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social, que resultou numa audiência pública aqui nesta casa, onde tivemos a participação do Dr. Gentili e do Dr. Luciano Rossato. Apontamos aos senhores e às senhoras e toda a população algumas necessidades dos serviços prestados nos equipamentos a qual nós fiscalizamos.
E o mesmo foi feito com a Fundação Casa, um equipamento que é para a ressocialização dos nossos adolescentes. E muitas vezes tem sendo visto como um presídio de menores. O Conselho Tutelar está tomando todas as providências ali, porque nós precisamos que seja garantido o direito à ressocialização daqueles adolescentes com total dignidade. Mobilizamos esta casa e a Secretaria da Assistência Social no mútuo apoio em trazer o doutor Murilo Diácono, promotor de justiça do Estado do Paraná, onde deu uma capacitação intensiva a nós conselheiros. Tivemos a capacitação com o senhor Marcos Berzotti. Ele é um especialista no orçamento público e para nós foi muito importante essa capacitação, porque nós podemos hoje nos apropriarmos nas questões do orçamento municipal e na elaboração da lei orçamentária do município, para assim nós efetivarmos a garantia e o direito das crianças e o adolescente, porque sim, criança e adolescente faz parte do orçamento desta cidade. Recebemos da nossa sede, de vários de vocês lá, nós agradecemos a presença, quando cada um de vocês foram lá, e nós temos o compromisso com vocês, com esta casa, onde vocês são quem elabora as leis e aprovam as leis. Nós queremos ter, neste mandato a qual o Conselho Tutelar assumiu em janeiro, nós queremos ter um comprometimento junto com esta casa. Participamos de caminhadas, palestras, workshops, programas de TV durante o mês de maio, que é o mês laranja, para sensibilizar e informar o máximo possível a população contra o combate da exploração e abuso sexual de criança e adolescente. Todos nós sabemos que a cidade está chegando quase a 800 mil habitantes e temos apenas 3 conselhos tutelares na cidade, onde nós já deveríamos hoje estar caminhando para o 8º conselho. E neste cenário, com alta demanda, número reduzido de conselheiros e a atuação solitária nos horários de plantões, contamos somente com a saúde e a segurança pública, sendo que deveria ter um plantão judiciário, Ministério Público, Assistência Social e Defensoria, ou seja, a rede de proteção para criança e adolescente funcionando, a rede de proteção de criança e adolescente funcionando durante 24 horas. E, por fim, o Conselho Tutelar foi unificado e centralizado, dificultando o acesso à população. E, por isso, decidimos lançar, agora em junho, o Conselho Tutelar Itinerante. Dia 13 de junho, que é o aniversário do ECA, 34 anos do ECA, nós queremos simbolizar para a cidade, para a população, para as crianças e para os adolescentes, que nós estaremos nos bairros. O Conselho Tutelar vai começar com essa ação, vocês sejam convidados dia 13 de julho. Iremos aos territórios aonde a população não alcança, nós iremos lá para orientar a população e dizer para aquelas crianças e para aqueles adolescentes quais são os direitos que eles têm garantidos por lei. E eu quero agradecer o espaço e saibam que o Conselho Tutelar continuará acompanhando o serviço desta casa e todos os serviços do município, com zelo e responsabilidade. No quadro Retratos da Minha Terra, vamos destacar um importante ponto da nossa cidade, o Quarteirão Paulista, localizado no coração de Ribeirão Preto. Estamos aqui com mais um quadro Retratos da Minha Terra. Eu sou o professor historiador Felipe Souza e vim falar com vocês hoje aqui um pouquinho sobre o Quarteirão Paulista, um dos mais importantes patrimônios de Ribeirão Preto, um dos cartões postais de Ribeirão Preto também. O Quarteirão Paulista ele é formado por 3 edifícios. É um conjunto arquitetônico belíssimo, de arquitetura eclética,
né, semelhante aos edifícios do Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, tem uma arquitetura semelhante e que foi construído ali mais ou menos na década de 20 e de 30, 1920 e 1930. O Centro Cultural Palace atual, né, que já foi Central Hotel e Palace Hotel, foi construído a partir de 1924. E a partir de 1927, ele entra no conjunto arquitetônico do que a gente chama de Quarteirão Paulista. A partir de 1930, né, o Teatro Pedro II é construído, né, como na função de cine-teatro. Inclusive, quando ele foi inaugurado na noite, foi exibido um filme lá, né, para os habitantes que puderam frequentar ali o teatro. O edifício Meira Júnior, né, que hoje abriga o Pinguim, também foi construído mais ou menos nessa época. Foi salas de departamento e também a residência, né, do Meira Júnior, que comprou ali todo o conjunto arquitetônico, que era dirigente da famosa cervejaria paulista. Por isso o nome, Quarteirão Paulista, né? E esses monumentos, né, resistem até hoje com sua arquitetura imponente, né, e participam aí do cenário cultural e histórico da nossa cidade. Vamos para um rápido intervalo, eu volto já já, não sai daí. O que você está fazendo? Estou emendando um fio para melhorar o áudio. Esse aqui é um tipo de emenda, mas aqui na Câmara quem recebe emenda são os projetos. As emendas são sugestões de mudanças que servem para adicionar, juntar, retirar ou substituir artigos. As mais conhecidas são as orçamentárias, que alteram os investimentos previstos no orçamento da Prefeitura, por exemplo. Uma lei aprovada aqui na Câmara tem por objetivo a retirada de fios e cabos inutilizados dos postes da cidade. Uma medida que traz segurança e reduz a poluição visual. Recentemente, a Câmara aprovou uma lei que obriga a concessionária de energia a retirar fios e cabos sobressalentes das ruas de Ribeirão Preto. Uma medida que visa trazer segurança e diminuir a poluição visual da cidade. O presidente da Câmara se manifestou sobre o assunto. Caso não haja essa organização e o recolhimento dos fios inutilizados, a Prefeitura fica obrigada a multar a CPFL. Isso já é lei. A Câmara Municipal já se debruçou, já aprovou e o prefeito já sancionou. Márcio Baeb, gerente de obras e manutenção da CPFL, falou sobre as medidas que a empresa está tomando para se adequar à legislação municipal. A CPFL ela participa junto com a Prefeitura da Coinfarp. É uma comissão de infraestrutura, né, criada pela Prefeitura, onde a Prefeitura, a CPFL e todos os ocupantes fazem parte dessa comissão. Todos têm responsabilidade para dar manutenção naquilo que é seu. A área central foi um pedido da própria Prefeitura para a gente iniciar o processo junto com as operadoras nessa limpeza e organização. Os cabos da CPFL são exclusivos de energia elétrica. Nenhum cabo da CPFL está em situação de risco, tá certo? O que acontece é, no poste da CPFL existe uma área que são ocupadas pelas operadoras. E esses cabos, quem tem a expertise, quem é que sabe se está operando, se está inativo ou não, são as operadoras. Então a responsabilidade por esses cabos é da própria operadora que ali ocupou o seu cabo. Esse volume de cabo retirado, ele está mais em função desse trabalho que a Coinfarp iniciou, né, junto com a Prefeitura, e a grande maioria delas são cabos que, ao a gente identificar alguma irregularidade, que é conforme a resolução, a Anatel determina o que é irregular e o que não é, então alguns casos ali são situações irregulares e alguns casos oferecem risco. Então esse trabalho, né, em conjunto, acabou provocando esse volume de cabo retirado. Na última semana, os vereadores aprovaram um projeto importante que vai facilitar o acesso de PCDs e acompanhantes
a eventos esportivos. Na última semana, os vereadores aprovaram a isenção de taxa de inscrições para atletas voluntários e PCDs em eventos esportivos. A prática de esportes é fator fundamental para quem busca a saúde física e também mental, além de ser uma importante ferramenta de inclusão social. Nem todas as pessoas possuem condições de participar desses eventos. Projetos como esse, discutido em plenário, buscam a democratização e a fomentação de práticas esportivas a todos os públicos. Hoje eu subo essa tribuna com um propósito claro e justo: apresentar uma proposta de lei que visa beneficiar dois grupos extremamente importantes em nossa cidade: os atletas voluntários e as pessoas com deficiência, os PCDs. Esta lei dispõe sobre a isenção de inscrição em programas e eventos esportivos para esses indivíduos em nossa cidade. Por que essa lei é necessária? Porque o esporte é um direito de todos e deve ser acessível a todos. O esporte não é apenas uma ferramenta de lazer ou competição, é um meio poderoso de inclusão social, desenvolvimento pessoal, bem-estar físico e mental. No entanto, muitos enfrentam barreiras financeiras que os impedem a participar ativamente nesses eventos esportivos. Os atletas voluntários são pilares em nossas comunidades. Eles dedicam seu tempo e esforço, muitas vezes sem remuneração, para promover o esporte, treinar jovens e fortalecer a coesão social. É nossa obrigação reconhecer e valorizar a sua dedicação, proporcionando eles a isenção dessa taxa de inscrição. Essa medida não é apenas um incentivo, mas um reconhecimento do trabalho árduo e de um compromisso desses indivíduos. Por outro lado, as pessoas com deficiência enfrentam desafios adicionais ao acesso ao esporte. A isenção na taxa de inscrição para PCDs não é apenas uma questão de equidade, mas de justiça. Precisamos garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de participar e se beneficiarem dessas atividades esportivas, independente da sua capacidade física ou financeira. A aprovação dessa lei nos trará inúmeros benefícios em nossa cidade. Promoverá a inclusão, a diversidade e a igualdade de oportunidades, reforçando nossa identidade como uma comunidade justa e solidária. Além disso, ao incentivar a participação de mais pessoas em eventos esportivos, estaremos investindo na saúde e no bem-estar de nossa população, o que a longo prazo trará economias significativas em termos de saúde pública. Eu agradeço a todos aqui pela votação, todos pelo apoio, e agradeço muito ao nosso amigo Franco por ter colocado isso em pauta hoje, e ao Pernas Solidárias por acreditar nisso. E vocês, atletas, continuem conosco, continuem correndo, que agora mais provas estão por nos esperar. Muito obrigado a todos. No mundo digital, Eduardo Soares falou sobre os memes que estão tomando conta das redes sociais, referentes ao filme Divertidamente 2, que está em cartaz nos cinemas. Du, nós temos aí uma tendência que está sendo seguida por muitos nessa semana, porque estamos vendo aí tantas pessoas postando sobre o filme Divertidamente. Por que está acontecendo essa enxurrada aí? A gente teve o lançamento do filme na outra quinta, né, por essas semanas aqui, e essa semana começou essa enxurrada de memes, né, do Divertidamente. Vamos lembrar que o filme traz a história de uma adolescente, né, que é a Riley. A Riley tem emoções dentro da cabeça dela. O primeiro filme contou exatamente isso, falou ali um pouco da alegria, da tristeza e tudo mais, e aí agora chegaram novas emoções aí para fazer parte do time, né? Aonde ela está adolescente agora, né? É isso? Exato, cresceu, aquela menininha que a gente conheceu no primeiro filme, cresceu, ficou adolescente, e com a adolescência chegam novas emoções aí, que é a ansiedade, enfim, outras emoções. E o meme que alguém começou a fazer e jogar isso nas redes sociais e começou a criar força é exatamente essa ideia aí. A parte de cima é a alegria, que é a emoção, vamos dizer assim, antiga, segurando as outras emoções
ali com aquela cara de assustada dela, e embaixo você tem as novas emoções chegando. E aí a turma começou exatamente a fazer essa brincadeira. Que novas emoções podem chegar pra gente, né? E aí alguém colocou lá assim, novas emoções chegando. Alguém colocou assim, vontade de tomar um café. A outra colocou assim, aí ó, esse é um ótimo exemplo aí, né? Uma emoção nova, né? Então tem a Riley aí em cima segurando ali com medo as emoções antigas, né? Antigas que são do primeiro filme, e embaixo eram as emoções novas chegando, mas o pessoal começou a tirar essa onda aí. Então lá, oi, eu sou à vontade de um docinho, olha que fofinho, né? E quando a gente fala aí dessa adolescente, que é a Riley, e trazendo aí emoções, a inveja, a vergonha, tudo que essa adolescência agora, essa juventude está passando, né, Du? E é importante falarmos isso, porque quando você coloca aí o cinema para pautar esses memes nas redes sociais, já vira uma frequência, não é? E é bacana você falar, porque ninguém melhor do que você, no seu mundo digital, nos orientando para falar disso. Porque a gente fala da Riley lá atrás, que eram as emoções que sentia quando criança, e agora aí o Divertidamente 2 passando ela adolescente, que são as emoções, a ansiedade, a vergonha, a inveja, tudo que está com essa geração nova, né? E aí criando aí esses memes. Esses adolescentes hoje, eles não assistem televisão, por exemplo, né? Dificilmente Verdade. Os adolescentes estão assistindo televisão, não ouvem mais rádio, né? Então como é que a gente vai dialogar com eles, né? O cinema encontrou essa maneira legal, né, de falar não só com os adolescentes, mas também com os pais, né, que é exatamente trabalhando essa questão das emoções, trazendo pro filme, para uma animação que diverte, que conversa, que dialoga. E olha só como é que é legal, essa própria animação que está no cinema, ela vira pauta na internet, na rede social. Então a gente faz isso que a gente chama de comunicação 360, né, 360 graus, que ela não fica só em uma mídia, mas ela vai perpassando por outras mídias, né? E a gente já tem visto, inclusive, isso acontecer com outros filmes. A gente falou mesmo do filme da Barbie, né, que quando a gente começou a trabalhar, todas as redes sociais ficaram rosa, né? O pessoal começou a falar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade. Então olha que legal, o cinema pautando as conversas, os diálogos. Quando você fala, não é só o jovem, o adolescente, o adulto também, né, Du? Então entra nessa brincadeira, como você mesmo coloca aqui, né? Exatamente, e é bacana porque se torna de alguma forma saudável você mandando essa mensagem do filme que é importante, né? Porque como lidar com as nossas emoções, né, Jane? Exato. No caso do filme é para o adolescente, né, uma adolescente, mas no caso da gente também adulto, até parece que a gente sabe super lidar com as emoções, né, Jane? E conversar sobre isso em grupo, né, dentro da rede social, talvez isso é até uma forma da gente externalizar isso, né, que a gente, as nossas dúvidas, enfim, né, o que a gente tem de crenças em relação às emoções, né, soltar emoções reprimidas, né, então, pô, que bom, é uma grande terapia em grupo, né, Jane? E a produção de memes tem sido aliada das empresas para atrair clientes através das redes sociais. Os temas sempre são referentes a assuntos do momento, como, por exemplo, o filme Divertidamente, que está em cartaz, destacado na matéria anterior. É válido para as empresas entrarem nesse trend? Tem alguma marca famosa que aproveitou essa onda aí? É muito legal, Jane, aproveitar essa oportunidade sempre, né? A gente brinca que, por exemplo, para a marca é maravilhoso isso, né? Ela tá com um assunto que tá vamos dizer assim, tá na internet, todo mundo está conversando sobre isso, e ela aproveitar para fazer algo a respeito, essa oportunidade que a gente chama no marketing de oportunidade mesmo, né? Usar essa oportunidade para de forma rápida você agir, colocar algo que tem a ver com a sua marca, isso é legal porque você vai gerar um relacionamento, vamos lembrar, as redes sociais é para criar relacionamento. Você vai gerar relacionamento, você vai gerar uma conversa, você vai dialogar com as pessoas de uma forma saudável em algo que elas já têm um assunto ali. Eu não preciso criar um outro assunto, né? E aí muitas marcas já estão usando, fizeram, né, nessa semana os seus
seus memes aí, e marcas ou empresas, instituições sérias, tal como o Banco do Brasil, por exemplo, Jane, foi muito legal que eles fizeram. O Banco do Brasil colocou assim, uma nova emoção, aí embaixo ele colocou assim, um personagem com cartão de crédito na mão, escrito assim, oi, eu sou a vontade de gastar sem poder. Olha só, quer dizer, trazendo... Que você acabou de falar do seu amigo aí, né? Não é? Tipo, eu comprei por causa da liquidação e o Banco do Brasil brincou com essa ideia. Falou assim, olha eu aqui gastando sem poder, né? Eu querendo gastar sem poder com o cartão de crédito. E até uma forma, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, de fazer uma educação financeira ali com meme. Né? Exatamente. E falar para você, olha, você está querendo gastar aí, dá uma segurada, de uma forma leve, descontraída, né? Então a rede social permite exatamente essa ideia aí para as empresas, para as marcas também dialogarem ou até levarem uma mensagem aí que até é importante, mas numa forma de brincadeira a gente sabe que funciona até melhor, né, Jane? A agência de viagem, Jane, colocando lá assim, ai, que vontade de viajar. Quem não, né? Aproveitando, vamos vender uns pacotinhos de viagem, né? Que é bom, né? Aí eu já vi restaurante colocando assim, né? Uma nova emoção. Vontade desse pudim maravilhoso, tá? E bota a foto do pudim do restaurante. Né? Olha, para você ver, né? Engloba aí uma gama muito grande, né? Um leque muito grande, né, Edu? Vai dialogando e conversando com as pessoas de uma forma descontraída, né? Bacana, então, aproveitar essa oportunidade é legal pra gente fazer, é fácil de fazer. Você tinha me perguntado, acabei nem respondendo, Jane, mas como que a gente faz? Procura na internet, é só colocar lá uma nova emoção divertidamente no Google, você vai achar essas imagenzinhas características aí que o pessoal colocou aqui na tela, que vocês viram, né, que é isso aí, ó, que é a alegria, aliás, né, dentro da cabeça da Riley com os personagens ali atrás. Essa é boa. Essa é ótima, essa é ótima. Sensacional. E aí você tem essas figurinhas aí, é só trocar a imagem, né, e colocar uma imagem embaixo daquelas que você acha mais legal. Aí é que você falou do docinho também, né? É bem essa? Ai, que vontade de um hambúrguer. Olha, dá para criar bastante, é ser criativo, mas é fácil, você encontra fácil essas imagens na internet, aí é só substituir praticamente ali e fazer a brincadeira, que vale sempre a pena. Ai, que vontade de sair de férias. A conservação dos patrimônios públicos é uma importante pauta na Comissão Permanente de Cultura. No último encontro do colegiado, os museus da cidade foram assunto do debate. A Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo, Recreação e Lazer tem se reunido regularmente para debater sobre a preservação dos patrimônios públicos da cidade. A reunião que aconteceu na última quinta-feira tratou sobre um projeto que visa regulamentar a criação de um sistema de museus municipais de Ribeirão. O chefe da seção do MIS e MARP, Fabrício Viana Gimenez, comentou a importância dessa associação. Quando a gente pensa no sistema de museus, a gente está pensando nos museus individualmente e também em conjunto, no sentido das políticas públicas de Estado para valorizar a atuação deles, né? Em conjunto e individualmente. Sobre o MIS, hoje, o que a gente pode falar com relação à questão do sistema, né, o MIS hoje ele é a sede do Polo 3 do CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus. Então, todas as atividades, as formações que nós recebemos, a partir dessa política pública de Estado, elas vêm para o MIS, né? E todos os museus desse polo, que é composto por cerca de 30 museus, né, da região, eles vêm receber essa formação em Ribeirão Preto, no Museu da Imagem do Som ou em outro espaço, né, dependendo da disponibilidade da formação. Então, o sistema ele é muito nesse sentido de como nós, enquanto Estado, né, a gente é capaz de facilitar, né, o trabalho, de fomentar o trabalho e favorecer essas relações com as outras instituições, né? Então a gente tem aí a Secretaria da Cultura, que de alguma forma tem uma relação com a Secretaria da Educação e pode ter um papel no sentido de favorecer
as visitações. Então o sistema ele vai atuar sempre pensando na política pública para os museus da cidade, não só museus, né, pontos de memória também, que tem uma função semelhante, mas não tem essa formação institucional de museu. Conhecer museus históricos e que contam a história da cidade é importante para crianças e adolescentes. Essas visitas enriquecem o aprendizado, despertam a curiosidade e ajudam a valorizar a história e a cultura. O Museu da Segunda Guerra Mundial entende a importância dessa iniciativa e, por isso, desenvolveu um projeto especial que complementa o ensino em sala de aula. O nosso museu, ele praticamente começa com o retorno dos pracinhas do evento da guerra, né? E eles voltam e começam a se juntar para questionar o governo da extinção da FEB, né? E aqui em Ribeirão Preto, isso foi evoluindo e, num dado momento, eles conseguiram um local para fazer o museu ali na Rua da Liberdade, né? E eles tinham a ideia de preservar essa história deles e contar essa história, né? O prédio foi construído em parceria com a Amor e até hoje continua essa parceria. E o museu ele vem contar toda a história desses pracinhos, né? E a história também da participação brasileira nesse evento da Segunda Guerra Mundial, né? A gente está com uma exposição em cartaz, que a gente começou em 2022, janeiro de 2022, o museu foi reaberto ao público, né? A gente está com uma exposição em cartaz que chama Soldados Invisíveis, onde a ideia foi fazer uma brincadeira aí com as palavras, de questionar essa invisibilidade histórica, né, que o assunto tem. A gente se surpreende quando o pessoal entra lá no museu, 80% do povo nem sabe que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, quanto mais que Ribeirão Preto enviou soldados para a guerra. E aí a gente começou um trabalho institucional junto aos professores de História lá em 2022. A gente chegou a até fazer uma parceria em 2022 com a Secretaria de Educação, onde os professores do ciclo de História, do Núcleo Pedagógico de História, chegaram até a fazer a TPC lá e a gente participou da formação deles. Isso incrementou bastante as visitas que o museu tinha. O museu, antes dessa reabertura, ele era um museu pacato, ele recebia em média 2.000, 3.000 pessoas por ano. 2022 a gente recebeu cerca de 10.000 pessoas no ano. 2023 a gente já recebeu mais de 20.000 pessoas. E hoje a gente tem recebido uma média de 3 a 4.000 pessoas por mês. E além disso de público espontâneo, né? A gente está recebendo uma média aí de umas 1.000 e poucas crianças por mês de escolas. Conseguimos, assim, os professores têm aderido bastante, assim, principalmente nono ano e colegiais, que é onde eles estudam o assunto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, toda a parte de visual, a exposição ela foi feita com parte visual, plotagem na parede, e ilustrações com um acervo, né? A próxima reunião vai continuar a tratar sobre a preservação dos patrimônios públicos de Ribeirão. A Catedral Ribeirão Pretana guarda importante parte da história da nossa cidade. O templo foi erguido em homenagem a São Sebastião, padroeiro de Ribeirão Preto. O repórter Marco Aurélio Tarlá fez uma matéria especial sobre a igreja matriz do município. Vamos conferir. A Catedral de São Sebastião, mais que um templo religioso, representa um monumento artístico importante, localizado na área central da cidade de Ribeirão Preto. A história desse templo se iniciou no século XIX, a partir da doação de um patrimônio por alguns fazendeiros que habitavam essas terras, com o objetivo de levantar uma capela em louvor de São Sebastião, no bairro das Palmeiras. De capela para matriz e depois Catedral de São Sebastião, sua história revela a tenacidade de padres e bispos que, ao longo dos anos, se empenharam na sua construção e embelezamento. Um segundo templo, mais amplo,
Foi construído na atual Praça 15 de Novembro e posteriormente demolido, para dar lugar a uma remodelação urbanística da cidade. O terceiro templo, que é esse que a gente está vendo agora, ele foi construído no início do século XX, em estilo neogótico, muito utilizado no Brasil naquela época. A catedral é um prédio imponente, rodeado por jardins, com escadaria de acesso na parte central e entradas laterais. Numa visita ao seu interior, é possível ver ao centro o altar principal, dedicado a São Sebastião, tendo ao lado a Capela do Santíssimo, que se destaca pelo altar e pelas pinturas decorativas. Ela possui um conjunto de vitrais instalados entre 1917 e 1918, que retratam santos conhecidos dos católicos e que são exemplos de vida e virtude a serem seguidos. Os trabalhos de preservação e manutenção desse templo e de seu entorno prosseguem com a dedicação e empenho de seus párocos e da população, conferindo destaque a essa região privilegiada da cidade. Vamos saber agora a localização dos radares desta sexta-feira. Encerrando a semana, dia 5 de julho, os radares vão estar nas avenidas Leão 13, Luiz Galvão César, Carlos Eduardo de Gasperi Consone, Marechal Costa e Silva, Presidente Kennedy, Alzira Couto Machado e Presidente Vargas, todos com limite máximo em 60 km por hora, e na Maurílio Biagi, onde a máxima chega aos 70 km por hora. O piloto Paulo Gomes marcou seu nome no automobilismo nacional, levando sempre a cidade de Ribeirão Preto para o alto do pódio. Newton Barbosa fala um pouco sobre a brilhante carreira deste ilustre automobilista, nascido em Patos de Minas, mas ribeirão-pretano de coração. Newton Barbosa vai falar sobre Paulo Gomes. Isso mesmo, nasceu em Patos de Minas em 14 de abril de 1948. Aos 7 anos, veio com a família inteira para Ribeirão Preto. Em 1955, foi inaugurado um cartódromo que se transformou na atração da cidade e o pai levava o filho todos os finais de semana para ver as corridas. Nascia aí a paixão pelas competições. É isso, Newton? Como vai? Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. E nascia não só a paixão, como um grande campeão também, né? Ele foi campeão 4 vezes da Stock Car Brasil, nos anos de 1979, 1983, 1984 e 1995. Campeão do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos de 1991. O Paulão, ele participou também das 1000 milhas de Interlagos, é uma prova que eu tive o prazer de fotografar, não que ele foi campeão. Ele foi campeão em 1985, e essas imagens que a gente está vendo aí são de 1987. Ele ficou em 7º lugar, é isso, Newton? Não, em 85 ele venceu, né? Não, é essa daí, ó, que ele disputou em 1978, ele terminou em 7º lugar, é isso? Não. Na segunda, na classe? Aí foi em Le Mans, na França, tá? Que também chegou a disputar as 24 horas de Le Mans, que era também uma prova dificílima, assim como as 1000 milhas de Interlagos. As 1000 milhas começava a largada, acontecia à meia-noite e terminava meio-dia do dia seguinte, ininterrupta. Ininterrupta, Newton? Ininterrupta. Deus do céu. Normalmente faziam em 2 pilotos, o piloto que correu junto com o Paulo Gomes foi o Fábio Sotomayor, Fabinho. Né? Então foram campeões nessa prova de 1985. Em 87 eu tive o prazer de fotografar. Essa imagem que a gente tem aí é de 87, mas não é das 1000 milhas, e sim de uma outra prova de Stock Cars. E aquelas duas crianças que estão ali no pódio também, Newton? São os filhos do Paulo Gomes, que já participavam de pódios, né? Ou seja, já ficaram acostumados, e hoje são pilotos também da mesma categoria da Stock Cars, né? E inclusive o maiorzinho, que é o
o Marcos Gomes, já foi campeão também na Stock. Isso foi em 1900, deixa eu ver se eu acho por aqui, em 2015 ele foi campeão, né, Marcos Gomes. Então tá seguindo mesmo o caminho do pai, né? E hoje a Stock, ela conta com pilotos como Felipe Massa, Rubens Barrichello, daí o nível das provas que o Marcos Gomes enfrenta hoje, né? O Newton, Paulo Gomes é o terceiro maior vencedor da Stock Car, perdendo apenas para Ingo Hoffmann, que tem 12 campeonatos, e Cacá Bueno, que foi campeão por 5 vezes, antes de estrear na Stock Car, já havia sido 10 vezes campeão brasileiro de automobilismo em diversas categorias. Tamanha importância, quando a gente fala de Paulo Gomes, a gente está falando da história de Ribeirão Preto, porque leva o nome de Ribeirão Preto para o mundo todo, né, Newton? Exato. E o Paulão, ele sempre teve o automobilismo no sangue, né? Exato. Inclusive, hoje, ele que prepara, ele já correu, inclusive, com os 2 filhos. Né, participaram de uma prova, não na mesma equipe, né, em equipes diferentes, já foram concorrentes durante uma prova, né, ou acho que 7 provas, se não me engano. Né, e o Paulão hoje, ele gerencia, né, direciona a carreira dos filhos, que estão aí, são brilhantes. No quadro Retratos da Minha Terra, nós vamos conhecer agora a história do primeiro arranha-céus de Ribeirão Preto, o edifício de Ederiksen. Olá, estamos aqui com mais um quadro Retratos da Minha Terra. Eu sou o professor historiador Felipe Souza. Estou aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre o edifício de Ederiksen, o primeiro arranha-céu de Ribeirão Preto. Ele foi construído no ano de 1936, inaugurado ali pelo empresário Antônio de Ederiksen, paulistano de ascendência alemã, e que enriqueceu entre os anos de 1910 e 1920 com comércio e produção de máquinas agrícolas. Ele ergueu esse edifício com 7 pavimentos e que marcava também a entrada de Ribeirão Preto na era dos edifícios, dos arranha-céus. E também o edifício de Ederiksen foi famoso na época por abrigar uma multifuncionalidade ali, né? Era cinema, loja de departamentos, apartamentos residenciais. Também já funcionou em uma época o Pinguim ali, né? Então o edifício de Ederiksen, ele traz essa modernidade para Ribeirão, sendo o primeiro arranha-céu da cidade. E assim encerramos essa edição do Jornal da Câmara. Obrigado por sua audiência. Até mais. Tchau.